irmãos, recebam a paz do Senhor. Quantos estão alegres? Diga glória a Deus. Para mim é um motivo de alegria sempre poder estar aqui. Estamos nessa peleja com o pastor Magno desde a primeira vigília, né? Quando nós ainda morávamos lá em Guarulhos. E já está na oitava, né? Oitava edição. E eu quero ser grato a Deus pela vida do pastor Magno, da pastora Amanda, de toda a igreja, todos os familiares do pastor Magno, e a toda a igreja, todos os irmãos que abraçaram essa ideia. Porque o pastor, ele tem uma ideia, ele tem um projeto que Deus entrega para ele, mas só é possível acontecer se tiver uma igreja e obreiros empenhados para isso. Quero que você dê uma salva de palmas pela Igreja Pentecostal Missão Trindade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Seja Deus louvado pela vida de todos os irmãos que trabalham nesta obra e que se empenham para fazer esse evento acontecer juntamente com o pastor Magno. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, por gentileza. Atos, capítulo 20. Quero louvar a Deus pela vida de todos os amigos que aqui estão. Meu amigo Cláudio, fazia tempo que eu o tinha visto. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 10. Diz assim: Paulo, porém, descendo. O que Paulo fez? O que Paulo fez? Inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. No 3 tu diz: Paulo desceu. 1, 2, 3. Paulo desceu. Para ensaio ficou ótimo. Agora põe cuscuz nisso aí e vamos falar que Paulo desceu com força. 1, 2, 3. Paulo desceu. Agora olhe para mim, por favor. Quando o apóstolo Paulo está na sua terceira viagem, ele sai pregando. Paulo é um dos maiores pregadores depois de Jesus, no meu ver. Jesus é o maior, sim ou não? Sim. E Paulo, para mim, é o segundo maior. E Paulo sai pregando o evangelho. Paulo abre uma igreja aqui em Troade. E quando ele, em uma das suas viagens, volta lá, porque ele aparece em Troade, quando ele tem aquela visão que o moço aparece para ele e diz: atravessa a Macedônia, nos ajuda. Diz o texto que o Espírito impede Paulo de ir para a Ásia, mas ele vai para a Macedônia. E aí quando ele chega lá, ele vai em alguns lugares, abre a igreja, ele retorna aqui. E quando Paulo chega aqui, diz o texto que ele vai conversar com os irmãos e passar algumas instruções aos irmãos. E quando ele está ali passando as instruções, Josiel, Deus abençoe. Quando ele está ali passando as instruções, diz o texto que Paulo vai falando aos irmãos, vai falando, e vai prolongando, e ele vai falando. E, irmãos, quem está falando é Paulo, não é qualquer um. Imagino eu, Paulo, pregando: irmãos, olha, eu encontrei Jesus no caminho de Damasco. E quando eu cair no chão, eu ouvi uma voz que é impossível não saber que é Ele que fala comigo. E eu tive a oportunidade de ir ao terceiro céu. E talvez ele não escreve para nós, mas talvez para aqueles irmãos que ele tinha uma certa intimidade, ele fala algumas coisas. E enquanto Paulo está pregando, diz o texto que Eutico entra no lugar onde eles estão e senta na janela. E o que é interessante, irmãos, que enquanto Paulo está pregando, Eutico entra, e eu não sei se ele senta na janela porque não tinha lugar para ele sentar no chão, ou se ele senta na janela porque ele já é alguém da casa. Porque se eu chego na casa de qualquer um dos irmãos que eu não conheço, até para entrar, eu espero alguém me convidar para entrar. Para sentar, senta aqui, Soliésio. Eutico não, o texto diz que ele entra na casa e vai direto para a janela e senta.
Então Eutico ou não tinha lugar para ele sentar, ou o mais provável, o que eu imagino, é que ele era alguém conhecido da casa, talvez até da família. Agora o que é interessante, que Eutico está dentro do culto, em uma casa que no meu entender ele conhece, mas isso não impede Eutico cair. Eutico está no culto, está orando talvez, está escutando a palavra, mas isso não impede que Eutico caia. E tem várias pessoas, e eu já preguei criticando o Eutico, mas hoje eu não mais critico o Eutico, pastor Magno, porque ele está no culto, ele veio para o culto, talvez ele cantou o hino, talvez ele levantou a mão, talvez ele deu glória, talvez ele chegou primeiro do que muita gente, talvez ele já estava na igreja há mais tempo do que quem chegou agora, mas isso não impede Eutico cair da janela. Olhe para esse crente que está do seu lado e diga para ele: às vezes, estar na igreja não impede de tu cair. Agora, no texto tem a atitude de duas pessoas quando Eutico cai. Uma desce e traz a notícia: morreu. Outra para a pregação e desce para socorrer. Aleluia. E o que é interessante, que Paulo, enquanto prega e Eutico está na janela, ele não para a pregação para dizer: Eutico, sai daí, que a gente está no terceiro andar, e se você cair tu vai morrer. Não. Paulo, enquanto prega, Eutico talvez está na janela, olhando para fora, olhando para dentro, conversando, tirando a atenção dele e talvez de outros, porque alguém que olhou viu que o Eutico estava lá, e talvez alguém, não Paulo, talvez foi lá falar com o Eutico, pedir para ele para sair, mas isso não tira o foco da pregação de Paulo. Porque enquanto Paulo está com a palavra para pregar, ele não está preocupado com o que acontece ao redor, ele tem que alcançar o coração de seja quem for, através da pregação da palavra. Não é indireta que vai mudar ninguém, não é desabafo que vai mudar ninguém, mas Eutico está sentado e Paulo continua pregando normalmente. Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus me encontrou no caminho de Damasco, Jesus me arrebatou, eu escrevi já 2 cartas, eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que ele na noite que foi traído, pegou o pão, pegou o cálice, partiu e disse: comei dele todos. E Paulo continua a pregar. Aleluia, aleluia. Quando Eutico cai, alguém que não é citado durante a pregação, diz o texto, e foi lá e disse para Paulo: o homem caiu e morreu. Sheila, o homem caiu e morreu. Sadraque, o homem caiu e morreu. Samuel, o homem está morto. Wesley, o homem está morto. Pastor Sueli, o homem caiu e está morto. Aí o texto diz: Paulo, porém, descendo. Irmãos, Paulo está pregando e lá tem vários outros discípulos. Se você ler o primeiro versículo do capítulo 20, diz o texto que ele está com outros discípulos. Abraçou, dispensou alguns, outros 7 ficam com ele. Paulo não está nem aí preocupado quantos pregadores tem no culto. Paulo diz: eu preciso descer para socorrer alguém que caiu. E sabe qual é a preocupação de muita gente nos dias atuais em parar para socorrer quem caiu? É que ele perde a posição que ele está. Ele diz: se eu descer lá, alguém vai ocupar o meu lugar. Se eu descer lá, eu vou perder o voo que eu estou dando. Não tem voo para a igreja se a igreja não entender que ela é hospital para socorrer quem caiu. Terebai. Na internet o que mais tem é crente criticando crente que caiu, é crente falando mal de crente que tropeçou. Parece que esqueceram que Paulo, ele diz: olha, sede meus imitadores, igual eu sou de Cristo. Se eu parei a palavra, irmão, Paulo está pregando a Bíblia, ele para a pregação, sabe por quê?
Porque não adianta de nada saber tudo aqui e não cumprir o maior mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu prego que é uma maravilha, mas se alguém cair, eu aproveito para pisar, porque eu vou para o lugar dele. Eu revelo que é uma maravilha, mas se alguém cair, eu digo, tá vendo? Enquanto eu pregava, estava na janela. Enquanto eu pregava, mexia no celular. Deus está levantando uma geração. Cadê o primeiro? De crente que tem disposição para descer. Agora o que é interessante, irmão Silvio, é que na Bíblia, todas as vezes que alguém precisava de socorro, alguém tinha que descer. Adão está lá no Éden e Deus disse para ele: olha, todo dia na viração do dia eu vou vir aqui. Só que você pode comer de tudo, menos dessa e dessa árvore. Aí diz o texto que a serpente engana Eva. Eva induz Adão a comer o fruto. Adão come do fruto, diz o texto, e perceberam que estava nu. Mas na viração do dia, Deus desceu no jardim. Moisés está lá na península do Sinai, lá em Midian. Diz o texto que o monte fumega. Ele está cuidando de ovelhas. Aí ele sobe, Sadraque, porque ele vê o monte fumegando. Deus aparece a ele, tu conhece a história. Deus dá poderes a Moisés. Pega o cajado dele, faz um milagre com o cajado que ele está na mão. Aí Deus diz para ele: desce ao Egito e vai buscar o meu povo lá. Davi chega no campo de batalha, os filisteus estão lá de um lado, o povo de Israel do outro, e o gigante lá embaixo no vale. Davi disse: não tem homem, eu vou descer para pelejar com ele. Josafá recebe a notícia que está vindo um grande exército. Aí o texto diz: e Josafá temeu, mas ele orou 3 dias e jejuou. Aí Deus levanta um levita no meio da congregação. Azael se levanta e diz: nesta peleja não tereis que pelejar, parai e estai quieto e vede o livramento. Desce a ladeira de Cis, pois eu vou aparecer. Aleluia, aleluia. Houve um brado na eternidade: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí Deus dá um brado lá na glória: quem vai descer? Oh, tu desce, Miguel? Não, Senhor. Tu vai, Serafim? Também não. Arcanjo, você desce? Não. De repente, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se levanta e diz: eu vou descer, eu vou descer. A igreja está de pé, porque Jesus desceu. Tu dá glória porque ele desceu. Tua família, só quem recebe esta palavra aplaude, glorifique e haja. Oh, glórias! Deixa eu ver quem veio para adorar e recebe esta palavra. Glórias a Deus. Deus abençoe nosso irmão pastor Soliésio por esta palavra dos céus. Vamos estarmos ouvindo a nossa irmã cantora diaconisa e cantora Sheila Berlato, adorando ao Eterno em nome de Jesus, amém? Quem pode receber a serva do Senhor com as palmas para Jesus?